Então, pessoal, eu peguei e pedi para vocês que era para vocês arranjarem com uma certa urgência, tá? Urgente vai ser mesmo vocês terem essa tabela no segundo semestre, tá certo? Vocês têm que ter já uma tabela, se vocês quiserem aprender um pouco de química, tá certo? Então, olhem só, a tabela periódica, né, como eu já expliquei para vocês, ela tem uma característica principal, porque dependendo da sua legenda, né, de quem fez a tabela periódica, ele vai posicionar certos números que eu preciso, né, de consultar, certos números ou em cima ou embaixo, do lado, mas ele vai explicar tudo isso, né, quem está fazendo, quem está elaborando a tabela. Quem está elaborando a tabela, ele vai fazer uma legenda. Já falei sobre essa legenda aqui. Então, muito importante você olhar na sua tabela periódica e verificar onde é que está essa legenda na tabela de vocês. Professor, o senhor está na frente do ventilador. Aí, o áudio está meio... né? Tá, obrigado por falar. Melhorou um pouco? Melhorou. Tá. Então, aí você precisa dessa tabela e, dependendo da sua tabela, ele vai ter uma legenda e vai dizer para você exatamente o que eu estou pedindo, tá legal? Quem são esses elementos principais que eu estou pedindo para vocês? É que ela tenha, tá? Ela tem que ter, né? E toda tabela tem, e você tem que saber identificar, é exatamente isso daqui, olha, é o número atômico, certo? O número atômico dele, a massa, tá? A massa aqui que a gente vai ficar falando, aí as dúvidas vão aparecendo, e a gente vai tirando. Olha lá, o nome, certo? O nome do elemento químico, e, claro, o símbolo. O símbolo ele não vai mudar. Em todas as tabelas ele está central, tá certo? Então é importante que a sua tabela tenha esses números aqui, tá? Aparecendo. O número atômico, do número de massa, o nome dele, tá? E, claro, o símbolo. Professor, e aqui eu peguei... Na minha tabela, só não tem o nome, mas tem um número tudinho, só não tem o nome mesmo. É mesmo? Não tem problema, não? Não tem, mas o ideal era ter o nome, né, para você, assim, saber, né, quem é, Sim, olha, sim. esse símbolo tal, né, mas tudo bem. Mas é Aí você interessante fala, não ter. professor, tipo assim, o senhor manda uma tabela lá no grupo, aí todo mundo bate xerox dela. Mais fácil. Pois Qual o é, senhor a acha que é tabela... melhor pra gente imprimir? Pois é, pessoal, é o seguinte, tá, eu posso fazer isso sem problema nenhum. O negócio é que vocês, como eu disse para vocês, os principais são esses aqui, olha, tá? Os principais são esses. Mas aí, se você quiser, eu mando uma tabela. Mas aí tem muitas, na internet tem várias, né? Mas aí eu posso mandar sim, tá? Vou verificar uma que tenha símbolo, nome, esses números aparecendo assim, bem nítido, né? Tá? Mas aí vocês fiquem tranquilos, que se vocês pegarem uma tabela qualquer aí, vocês dizem, será que essa tabela presta? Todas as tabelas, elas prestam. Só que umas têm mais informações que as outras. E, claro, eu tenho que saber consultar, né? Se eu não souber consultar, aí vai ficar meio perdido, tá bom? Mas todas as tabelas, elas são boas, tá? Então, vamos lá. Então, eu tenho o elemento químico, aqui eu tenho a convenção, olha. Essa é a convenção, não é que tenha que ser uma regra, tá? Olha, tem que sempre escrever dessa forma. O que é? O número de massa, olha, tá? E o número atômico. Eu vou escrever, quando eu colocar um símbolo do elemento, por exemplo, esse próprio oxigênio aqui, olha. Se eu escrever, tá? Nos meus exercícios aqui, eu vou escrever o número atômico embaixo, certo? E o número de massa em cima. Isso daqui é uma convenção, tá legal? Eu posso trocar isso daqui, né? E para não gerar confusão, dizer, mas eu não posso confundir tal, quem é o número de massa, não dá para confundir, como eu falei assim, por causa dessa fórmula, olha, tá? Essa fórmula está me dizendo que eu não posso ter, certo? Que eu não posso ter a massa menor que o número atômico, tá? Então, quando eu escrever, fizer uma escrita aqui do elemento químico, o número atômico sempre vai ser menor, né, que a massa, ou seja, em outras palavras, que a massa vai ser maior e, no mínimo, igual ao número atômico, tá certo? Vocês vão ver que eu só tenho um elemento, né? Na verdade, não sei se eu já falei sobre ele, mas eu só tenho um elemento... Caramba, tirei aqui. Só um elemento que tem essas características aqui do número atômico
do número de massa ser igual ao número atômico, tá? Vou já até falar para vocês logo. Tá bom? É o hidrogênio, que é o próton. Isso eu já falei, tá? Que é o próton. Ele tem o número de massa 1 e o número atômico 1. Aí você diz, tem outro? Tem. Tem o deutério, que é o número de massa 2. E, claro, como eu estou usando o mesmo número, o símbolo, vai ser sempre o mesmo número atômico, tá? Então, são esses detalhezinhos que a gente tem que saber, certo? Vamos lá para aqui, rapidamente para os eixos. Deixa eu botar esse colega de vocês aqui. Tá bom? Então, aí, eu peguei e comentei com vocês, olha, que a gente já está falando de partículas, né? São as partículas positivas, partículas negativas. Aí, quem são as partículas positivas? A gente não pode esquecer, são os prótons, né? E eu tenho os elétrons, que são as partículas negativas, tá? Então, toda vez que a minha escrita, né? Então, que eu escrever um símbolo do elemento, tá? Por exemplo, no caso do oxigênio anterior, tá? Eu sei que o número de prótons, né? Aí dizer assim, olha, o que é o número de prótons? É quando você acha o número atômico, você já tem o número de prótons. O número de prótons significa número atômico, tá? Eles são iguais sempre, certo? E quando eu tiver um átomo neutro, essa desigualdade aqui é uma igualdade, ou seja, o número de partículas positivas, tá? Igual ao número de elétrons, certo? Quando eu tiver isso daqui igual, eu tenho um átomo neutro ou no estado fundamental. Não posso esquecer isso daí, tá? Lembrando que os prótons e os nêutrons estão no núcleo, que os elétrons estão girando ao redor, né, do núcleo atômico. É o átomo de Rutherford e Bohr, ok? Então, olha só. Quando eu tenho os íons, eu tenho que entender que os íons aqui, a igualdade, olha, que eu tinha anterior, que eles eram iguais, tá? Já vai ser diferente, certo? Sendo diferente, aí ele vai se tornar, dependendo, se ele for positivo, aí ele vai aparecer uma carga positiva aqui, olha, tá? Dizendo quantos elétrons, no caso, foram perdidos, olha, tá? Essa informação, ela está aqui em cima. Ele ficou positivo porque ele perdeu o quê? Elétrons. E os elétrons são negativos. Você não pode esquecer isso daí, tá? Perdeu carga negativa, vai ficar positivo, certo? Ganhou carga negativa, vai ficar negativo, certo? E sempre vocês notando, vocês sempre fazem uma comparação, é interessante essa comparação aqui, olha, dos prótons e o número de elétrons, tá? Olhem lá. Número de prótons e número de elétrons. O que está ocorrendo em cada caso aqui, ó? Espera aí. O que está ocorrendo em cada caso, você tem que saber deduzir, tá? Não é preciso gravar, é deduzir, saber de onde vem, tá? Então, número de elétrons, olha. Aí eu vou fazer a comparação, olha. Se ele ficou positivo, certo? Se ele ficou positivo foi porque ele perdeu elétrons. Se ele perdeu elétrons, é claro que, olha, antes era igual, vocês têm que notar que antes era igual. Então, se ele perdeu elétrons, a quantidade de prótons ficou maior, claro, né? Por isso vai aparecer a quantidade aqui, olha, em cima, tá? Se ele ficou negativo, tá bom? É porque ele está ganhando, claro, elétrons. Vejam que ele estava igual, olha. Eles estavam igual no estado fundamental. E aí ele ganhou mais elétrons. Claro que a quantidade de elétrons ficou negativa. E essa quantidade vai aparecer, claro, aqui informando para vocês. Então, muito cuidado, tá? Isso daqui é carga, tá legal? Que está aparecendo. Tem um número na frente de um sinal, tá certo? Eu posso escrever o 3 menos com menos 3. Aqui para gente, que a gente está aprendendo, pode, mas você tem que saber que o correto é esse aqui, olha, tá? O correto é sempre escrever o número na frente da carga, né? Porque trata-se, claro, de cargas elétricas, tá bom? Não são números inteiros ou números, né, reais, matemáticos, tá legal? Então, para vocês entenderem. Se vocês tiverem alguma dúvida a falar, podem falar, tá? E aí nós falamos, né? Nós fizemos alguns exercícios, tá? Que a gente estava tirando os valores de prótons, de elétrons, né? Todinhos. A gente dava o átomo, né? Ou o íon, vocês estavam tirando o valor, né?
dos prótons de elétrons de cada um, né? Tá? Então, olhem lá. Quando eu tenho essas espécies chamadas de espécies isoeletrônicas, eu tenho que entender, né, do português, que quer dizer iso, quer dizer igual, tá? Iso quer dizer igual, eletrônicas de elétrons, tá bom? Então, aqui, se você souber, né, o significado da palavra iso, você mata o que quer dizer aqui. Então, o número de íons, olha, número de átomos e íons que possuem o mesmo número de elétrons, né? Para a gente comprovar isso daqui, nós temos que ir na tabela periódica e verificar, claro, o número atômico de cada um deles, tá? Então, eu vou na tabela periódica e verifico que o número atômico, olha, do sódio é 11, certo? Deixa eu aumentar esse negócio aqui. Então, vejam que todo tempo agora eu estou falando de tabela periódica, né? Se você não tiver com uma aí. Pessoal, me lembrem, tá? Se vocês quiserem tabela, através do representante de vocês, tá? Me lembrem, porque depois das aulas aqui, realmente eu esqueço tudo. Tenho essa facilidade para esquecer. Tá, pessoal? Então, olha só. Aqui nessas espécies, para a gente comprovar isso aqui que ele está dizendo, eu tenho que verificar o quê? O número atômico deles na tabela periódica, tá? Então, é isso que eu estou fazendo, olha. Estou botando aqui embaixo, né? O número atômico, olha, de cada um deles. Você vai na tabela periódica e comprova isso aqui, certo? Tá? E aqui 10. Só para vocês entenderem, certo? Então, olha só, pessoal, esses íons aqui são íons por quê? Porque vocês estão verificando que tem carga neles, olha. Tá legal? Tem cargas neles. Tá? Esse daqui, o neônio, ele é neutro, porque não tem carga nenhuma. Tá legal? Então, na verdade, o número de prótons e de elétrons são iguais. Então, sempre que eu for fazer verificações, eu tenho que entender isso aqui, olha. Que quando eu souber o número atômico, tá, na tabela periódica, ele vai significar também o número de prótons, certo? E que antes, né, todo átomo lá da tabela periódica, ele está no estado neutro, tá bom? Ou seja, quando eu sei o número atômico de um átomo, eu sei o número de prótons automaticamente e sei, né, que se ele tiver neutro, tá? Eu sei também a quantidade de cargas elétricas negativas, tá? Então, olha lá. Aqui, esse íon aqui, ele tem 11, tá? O número atômico dele é 11. Significa que o número de prótons é 11, certo? Mas aqui está dizendo para mim que ele perdeu um elétron. Então, olha lá. Ele tinha 11, certo? Se ele perdeu um elétron, ele ficou com 10. Tá? 10 elétrons. Tá bom? O magnésio tinha 12. Aqui, olha, 12. O número de prótons dele é 12, então ele tinha 12 elétrons, tá? E ele perdeu 2 elétrons aqui, olha. Se ele perdeu 2 elétrons, ele ficou com 10 elétrons, tá? Mesma coisa para o alumínio 3+. Ele tinha 13, perdeu 3 elétrons, ficou com 10 elétrons. Certo? Aqui já é o contrário, ele tem o negativo, olha. Tá? Então ele tinha 8, antes, 8 elétrons, ganhou 2, ficou com 10. Certo? A mesma coisa para o flúor, tinha 9, ganhou 1, ficou com 10 elétrons, tá? E o neônio, como ele é neutro, ele possui o mesmo valor do número atômico. Tá legal? Então, isso significa, né, que eu tenho átomos isoeletrônicos, quer dizer, a mesma quantidade de elétrons. Eles são diferentes, né? Porém, no caso, eles têm a mesma quantidade de elétrons. Não vamos pensar que é sempre 10. Tem 10, tem átomos que têm 18, tem átomos que têm 36, 54. Você tem que analisar quem são essas espécies. Tá certo? Nenhuma pergunta? Tá. Eu não sei até onde a gente foi, né? Mas eu quero que vocês façam esses exercícios aqui, olha. Vocês vão consultar uma tabela e determinar aqui o que eu estou querendo, olha. Número atômico, de massa, de nêutrons, prótons, elétrons, respectivamente,
desses átomos que eu estou fornecendo aqui, tá legal? Então, eu não concluí aqui, eu botei o número atômico, tá legal, do tungstênio, mas isso daqui vocês têm que procurar na tabela periódica. Eu vou só complementar aqui para vocês, tá? O antimônio e o ósmio vocês vão procurar na tabela periódica, tá bom? Espera aí um instante. Professor, tem como o senhor fazer uma questão só? Porque eu ainda tô meio perdida. Eu já achei aqui na tabela periódica já. Será que ele tava me ouvindo? Alguma pergunta? Sim, professor. Eu tava falando, eu pensava que o senhor tava ouvindo. Que o Não, senhor pode pode falar. fazer uma questão, porque eu ainda tô meio perdida, mas eu já achei aqui na tabela já a Tá. letra A. Na aula passada eu fiz, não foi? Eu fiz esses exercícios todinho, não foi? Ou não? Sim, sim. Fez. Tá. Mas eu vou repetir, tá bom? Para a gente pegar o trem novamente. Então, pessoal, olhem só. Quem está com a tabela periódica aí, vai dizer que eu estou errado, tá? Deixa eu só retornar uma coisa que eu tinha falado antes. A massa do tungstênio, se você for procurar na tabela periódica, ele tem esse valor aqui, ó, 183, 85. Então, olhem só, eu sempre vou, tá legal? Dar para vocês um valor redondo, que é justamente para você não se enganar, dizer, pô, qual é o valor que eu vou usar, tá? Então, esse valor da massa, eu vou sempre fazer um arredondamento e eu vou fornecer, tá legal? Nos exercícios, a maioria deles eu vou fornecer. Se não, tá legal? Eu vou querer que vocês encontrem calculando, claro, né? Tá? Então, esse valor aqui, olha, que é 183,85, eu vou arredondar para 184. Eu poderia botar 183 também. Eu vou botar 184. Tá legal? O arsênio é 74,92. Eu vou arredondar para 75. Poderia também botar 74 aqui, tá? A gente só está treinando. Tá bom? Se a gente estivesse realmente fazendo algum experimento, a gente precisaria botar com essas casas decimais aqui, uma precisão maior. Tá? Então, aqui o antimônio. 122. Poderia botar 121, sem problema. O ósmio, 190. Então, pessoal, olha só. Primeiro de tudo, tá? É claro que eu estou botando um pouco grande aqui, certo? Porque eu não estou num quadro, tá legal? Certo seria eu colocar assim, olha, ele bem menor, tá? Mas aqui para a gente não sujar o coisa, já tá tudo bacana. Tá legal? Então, o que é que vocês vão fazer, pessoal? O que é que eu estou querendo, tá? Aqui eu estou escrevendo, olha, o que eu quero. É o número atômico, olha. Número atômico, o que é o número atômico? É o Z, tá? O que é o número de massa? É o A, tá? O que é o número de nêutrons? N. O que é o número de prótons? P+. Para você não ter que escrever, né? Se você quiser escrever, tudo bem. Aí os elétrons, né? E-. Aí eu vou botar aqui, olha, nessa ordem, está querendo respectivamente. Então, eu vou botar aqui, olha, número atômico, certo? Número de massa, N, os prótons e os elétrons. Tá? Prótons elétricos. Então, para todos vocês vão fazer isso daqui, certo? Todos vocês vão ter que fazer isso daí. Deixa eu só fazer isso daqui primeiro. Deixa eu só tirar o negócio aqui. Para não atrapalhar vocês aqui. Tá? Então, olha só, o que é que vocês vão fazer? Primeiro, claro, vocês vão ficar de olho, vocês têm que ficar de olho que quando vocês tiverem que usar a massa, número de massa, tá legal? E nêutrons, vocês sempre vão ter que precisar dessa forma. Nunca esqueçam disso, tá?
eles vão precisar dessa fórmula aqui. E eu já ensinei como é que vocês calculam, né? Tem duas maneiras e vocês calculam da maneira que vocês acharem melhor, tá? Aqui eu não vou cobrar, né, de vocês, quem for fazer prova, eu acho que a maioria daqui vai fazer prova online, eu não vou cobrar o procedimento de vocês, o certo seria esse, tá? Mas a gente não está em aulas presenciais, e aí vocês fiquem à vontade, mas quero que vocês saibam calcular, porque isso daqui é um cálculo simples, né? Um cálculo de 3 incógnitas, chamada de equação do primeiro grau, né? Só tem 3 termos, tá? 3 incógnitas. Então, vamos lá. Qual é o meu trabalho que eu tenho que ter aqui? Identificar logo esses números. A primeira coisa que eu faço é identificar esses dois números, olha, que ele deu aqui, de cima e o de baixo, tá? Então, o de cima, né? Sem estar na ordem. Bora ver aqui. O de cima é o quê? É a massa. Tá? E está embaixo, número atômico. Aqui eu já falei para vocês que se eu pedir em prova, vocês vão ter que olhar na tabela periódica, tá? Não vem assim de graça para vocês, tá certo? Então, olha só, pessoal, quando a gente determina esses dois aqui, se eu estou pedindo prótons e elétrons, a primeira coisa que você faz também é você colocar esses valores, porque eles são os mais fáceis, tá? Por quê? Porque o número atômico, ele sempre, olha só o que eu estou falando, isso em ciências não pode falar direto porque é arriscado, tá? Mas ele sempre vai ser igual ao número de prótons, sempre. Prótons, quantidade de cargas positivas, hein? E como ele é um átomo neutro, ele também tem essa quantidade de cargas, tá? Elétrons e prótons são iguais. Iguais a quem? Igual ao número atômico que você pega na tabela periódica. Tá legal? E aqui só resta, na verdade, você calcular quem? O N, tá? Aí eu peguei e disse, olha, eu vou mexer aqui nessa fórmula, você pode jogar nessa fórmula tranquilamente e ir desenvolvendo ela. Mas eu peguei e disse assim, olha, pessoal, quando vocês quiserem saber o número de nêutrons, né, tá? Basta você saber quem é o de cima menos o de baixo. Quem é o de cima? O de cima é a massa, tá? E o de baixo é o número atômico, porque eu estou botando nessa ordem. Por isso que eu estou dizendo, de cima menos de baixo. É o maior menos o menor, tá? Então, eu vou botar aqui, olha, A menos Z. Aí você já tem o A, olha. Tem o Z. Aí você só tem que ir para a matemática velha de guerra e calcular, tá? Certo? Confiram aí para ver se bateu o resultado com vocês. Tá? Então, 184 menos 74 vai dar 110. Tá ok? Vocês vão fazer o mesmo para os outros aí. Tá bom? Bora lá, 3 minutos para quem quiser fazer, faça aí. Não está valendo ponto. Tá bom? Próximo Se talvez arredondar, valha. né? Número de massa. O número de massa, preste atenção, eu sempre vou fornecer para vocês por causa desse fator. Nem todos sabem arredondar, tá legal? Então eu vou já fornecer para vocês. Agora o número atômico vocês têm que buscar na tabela. O número atômico ele está inteiro lá, tá legal? Na tabela de vocês. Tá bom? Ok. Professor, licença. No caso é só a C e a D, né? Que a gente vai ter que buscar. A B já Isso. tá, né? Isso, porque a B tá já ok. está. Ok. Aí vocês vão ter que sempre fazer nessa ordem aqui, olha, porque ele está pedindo, o problema que está pedindo, não sou eu, tá? Então vocês vão ter que botar nessa ordem, olha. C, A, N, certo? E, pessoal, eu, por exemplo, assim, eu não estou cobrando, né? Como eu disse assim, não tem como cobrar de vocês o procedimento do cálculo, mas vocês têm que saber fazer essas continhas, tá legal? Tem que desenvolver, saber. Vocês estão no primeiro ano, tá? Vocês podem até dizer, professor, mas a gente não teve aula de matemática ano passado, mas não interessa, sabe? A gente vem pegando aula de matemática desde a alfabetização, tá legal? Desde que a gente conhece dinheiro, a gente vem fazendo aula de matemática. Dá 3 minutos, a gente vai corrigindo, certo? Quando for o momento certo aqui, for o caso, eu vou fazer uma atividade com vocês.
Então, aí, só complementando, né, para quem está me ouvindo, essa seria praticamente a última aula, né, que a gente vai dar. O resto vai ser, eu já consegui, né, vencer os meus propósitos, tá? Então, seria a última aula, né? Seria de revisão e tal. Só que aí eu estava vendo agora, a Mirley repostou o horário aí, de até quando irão as aulas, né? Então é até o dia 20, até a próxima semana, né? Eu pensava já que a partir de segunda-feira vocês já iam ter o tempo livre. Porque, na verdade, dia 14 vai ser postagem das Da atividades, né? prova, né? Isso que eu também não entendi, professor. Pois é. Terça-feira É já por vai isso que eu ter. buguei. Eu buguei todinho nisso aí. Eu também buguei. Porque é o seguinte, aí eu não sei como é que eles vão decidir. Eu achei que houve algum probleminha aí. Infelizmente, um parente da diretora, né, faleceu. Aí tá meio conturbado o caso aí, porque a Mirley, não gosto assim de falar, mas a Mirley é meio confusa. É difícil de tratar as coisas com ela. E aí, pois Então é. quer dizer que as provas não vão ser a partir de terça-feira. No Não, caso, seria dia 14, até sexta-feira a isso, prova. isso. O que eu entendi foi isso, né? O que eu entendi é que a gente vai postar do dia 14 ao dia 18, né? O que eu entendi foi isso. Aí, qual a finalidade de ter aula, né? Não entendi. Mas a gente vai fazer o critério, né? Não entendendo é nada também. Mas aí é o seguinte, o fato de não entender, a gente tem que fazer. Quando a gente não entende, a gente tem que fazer o que está escrito, né? Então, o que está escrito é isso. É que do dia 14 ao dia 18 é postagem e vocês vão ter que fazer as provas durante esse tempo aí, 14 e 18, né? Aí bora ver o que o pessoal decide. Eu acho que não tem nexo muito, né? A gente postar, aí vocês vão ficar fazendo exercício, não sei como é que é isso, tá bom? Mas aí o que eles estão comentando, e eu vou fazer isso daí, é a minha postagem dia 14. Aí, no dia 14, se tiver aula, aqui eu vou dizer, olha, pessoal, eu postei, alguns que tiverem dúvida, como é que eu abro, como está abrindo, entendeu? Essas coisas. Todos vocês têm Gmail, né? O e-mail de vocês é Gmail, né? Sim. É. Tá. É porque os meus, né, por exemplo, assim, eu posto lá um que é restrito quem tem Gmail, né? Quem não tem Gmail aí fica complicado, mas aí quem não conseguir abrir eu posso mandar de novo um outro que é aberto a todos. Aí, pessoal, vocês também não esqueçam que é o seguinte, eu não vou mandar uma especial para vocês. Eu estou pensando em mandar, como eu tenho 3 turmas com o mesmo assunto, aí é a minha F0121, a 0221 e a Minute. Então, vocês tenham cuidado na hora Professor, de marcar essa turma, tá? Se vocês marcarem errado, vocês vão para outra turma. Diga. sempre tem que repetir o número atômico no prótons? Sim, sempre. Porque Ah, eles são tá, ok. iguais, tá? Tá.
Então, vamos lá. Essa daqui ela é muito simples, tá? Todas elas, na verdade, elas são simples. Você só tem que, claro, prestar atenção. Se você fizer exatamente o que eu estou dizendo, ter uma tabela periódica, tá legal? Na verdade, a tabela periódica é só necessária para você saber o número atômico, né? Aí volto a falar, eu vou fornecer para vocês, quando não, certo? Eu vou dar subsídios aí para vocês calcularem o número de massa, tá? Mas nesses casos aqui, eu vou fornecer esse número de massa, tá legal? Então você só tem que completar, olha. Vejam que esse procedimento que eu usei de botar o Z primeiro, A, foi por causa do meu comando aqui da questão, tá? Então vamos lá. Primeiro, bora botar por ordem aqui. Quem é o número atômico? Aí você vai olhar aqui, olha, 33, certo? Número de massa, que está em cima, né? Essa é a nossa convenção. Eu poderia botar ele embaixo, tranquilamente, certo? Sempre o menor vai ser o número atômico, mas a nossa convenção a gente vai usar essa daqui, ó, certo? Número de massa em cima e número atômico embaixo. Tá bom? Então, os prótons sempre vão ser igual ao número atômico, tá legal? E aqui os elétrons vão ser iguais ao número de prótons, porque ele está no estado neutro. Neutro significa a mesma quantidade de carga, positivas e negativas iguais, tá? Então, o número de nêutrons, olha, vai ser a massa. Então, novamente, se vocês fizerem sempre assim, vocês vão, automaticamente, vocês vão gravar, né? Aí você fica dizendo, olha, quem é a massa? É de cima, tá? Então, 75 menos 33. 42. Certo? Certo, exatamente. Tá? Estão vendo aqui que os valores sempre são positivos. Tá bom? Então, essa é uma maneira mais fácil assim, de se fazer, né? Eu falei para vocês ficarem à vontade quanto a essa fórmula aqui, quanto ao desenvolvimento dela. Você saber usar, tá? Aqui, não é que seja mais difícil. Aqui, para você fazer, você tem que ter uma tabela periódica. Se você não tiver, é claro que você não vai conseguir sair daqui. Tá legal? Então, bota aqui, olha, Z que ele está querendo, A, N, prótons e elétrons. Tá? Vou fazer logo isso aqui. Z, A, N, prótons e elétrons. Tá bom? Então, agora, você vai ter que ter esse número atômico. Se você não tiver, aí o negócio vai pegar. Tá? Você não vai acertar a questão. Tá bom? 51. Peraí, já. Vamos dar a cor da tinta aqui. Qual que é 51? Da letra C. Certo. Como é o nome dele, já que tu estás falando? Como eu falei no início, professor, a Ah, minha não tem... tabela ela só tem tá. só tem um número, não tem um nome. Tá. Interessante. Beleza, é o antimônio. Eu não sei se foi aqui que disseram, professor, porque a prata tem um símbolo AG, né? Tá? É por causa que a maioria desses símbolos aí, eles vêm do latim, tá? Então, a pronúncia deles, o símbolo deles é de acordo com a escrita, tá? Original, tá bom? Então, olha lá, 21, já falei para vocês, né, que eu estou botando esse número aí, na verdade, ele é bem pequeno, né? A gente bota assim, olha, tá? Mas eu estou usando aqui para acompanhar aqui a digitação, tá legal? Na verdade, é bem assim que a gente coloca. Bem, então vamos lá, olha, peguei já os dois números fundamentais para eu acertar essa questão. Então, eu vou botar aqui, olha, número atômico, né, que eu verifico na tabela periódica, vou lá, pronto, certo? 21. Eu posso até dizer, olha, o seguinte, se eu achei o número atômico 21, eu já sei que o número de prótons também é 21, olha, tá? E o número de elétrons é 21, certo? Olha só, já matei 3 itens, tá? Só com o número, certo? E o número de massa aqui, ó, 122, tá? Aí o número de nêutrons para você calcular é através dessa fórmula, né? Essa fórmula aqui, ó, tá? Professor, Isso que eu estou Ei, desenvolvimento. professor, calma. O senhor colocou 21, é 51. Aí isso vai... Tá. Obrigado. isso que eu ia falar agora. Verdade. Obrigado. Eu não sei de onde saiu esse...
isso que eu não tava entendendo, né? O meu tá 51 e o professor tá 21. É a velhice, rapaz. A velhice é feia. Obrigado aí. Isso aí tudo errado. Falta de atenção. Vou consertar aqui. Tá, então 51. De onde eu trouxe esse 21? Eu botei aqui 21 também. Obrigado por... Vocês estão prestando atenção. Valeu. Fazer tudo errado. Então, vamos lá, olha. 122, tá? Número de massa. 51, tá? Aí você resolve, 71. claro, isso daqui. 71. Beleza. Deixa eu só apagar aqui. Tá? Então, isso é muito simples. Não precisa nem de calculadora para fazer isso aqui, tá? É bem simples. Então, leia um problema, veja como ele está pedindo, aí preste atenção nessa palavra aqui que ele vai pedir sempre, respectivamente, você tem que obedecer a ordem, tá? Vamos lá para o ósmio. Qual é o número atômico dele? 76. 76. 76. Perfeito. Vou escrever aqui. Bom, quando eu faço isso daqui, aí eu vou logo preenchendo aqui, olha. Número atômico, 76, certo? Aí eu posso preencher logo aqui prótons, que eu já sei que eles têm que ser iguais, sempre são iguais, né? E aqui o número de elétrons vai ser igual a 76, por quê? Porque ele está no estado neutro, não esqueçam disso, tá? Aqui, 190 é o número de massa, pronto. Só tenho que calcular mesmo o número de nêutrons, né? Que é o A menos o Z, ou seja, de cima menos o de baixo. 190 menos... 114. 114. Perfeito. Tá? Então é simples, vocês estão vendo que é simples. Tá ok? Talvez Nem onde vocês acredito têm que eu que... aprendi. Eu tô... Perfeito, Ai, meu legal. Deus. É simples, é Bom. bem fácil, é bem fácil. É, só prestar atenção. Bora para cá para baixo, que agora é o seguinte, aqui nesse tipo de questão, olha, é a mesma coisa, segmento, tá? Aí vocês vão ter o que fazer aqui? Novamente, aquele pedido que ele está fazendo. Só que agora, pessoal, isso daqui são íons, tá? São íons por quê? Porque ele está parecendo essa carga aqui, olha. Aqui está 4 mais, aqui está 3 mais, olha. Aqui está 4 menos e aqui está 3 menos, certo? Então, você vai tirar aqui. Vejam que eu não coloquei a massa, eu vou colocar, né? Nesse primeiro momento eu vou colocar, é para vocês não fazerem confusão, tá? Quando forem procurar na tabela. Mas tudo isso está na tabela periódica, essas informações. Tá bom? Então, eu vou pegar aqui o vanádio, olha. O vanádio eu vou colocar, ele é 50,94, eu vou botar 51. Eu poderia botar 50, sem problema nenhum. Vou botar aqui, olha, 51, é a massa. Molibdênio, a massa dele aqui está 95,94. Vou botar 96. Carbono é um dos mais conhecidos aqui da nossa tabela. Tem a massa 12, tá? E o arsênio, 75. Poderia botar 74, sem problema nenhum. Tá? Então, tá aqui, olha, a massa, certo? E aí vocês vão ter que, claro, procurar na tabela periódica o número atômico de todos eles para poder concluir, né, essas informações aqui. Então, agora, muito cuidado que tem uma carga, né? E essa carga aqui, o que é que ela vai interferir? Na quantidade de elétrons. Sempre na quantidade de elétrons. Tá legal? Então, muito cuidado quando vocês forem fazer, tá? Eu vou fazer esse Professor, primeiro... Diga. na minha tabela tá 42 na letra H. Letra H. 42? É, isso. Não, mas é o número atômico. Tá? O que eu estou colocando aqui para vocês é a massa. Tá. Ah, é verdade. Desculpa, Tá? desculpa. Lembre-se da nossa convenção que eu disse, olha.
quando eu for escrever um elemento aqui, a minha convenção vai ser essa, ó. Escrever o número atômico embaixo e o número de massa em cima, tá? A minha convenção. Tá. Não é uma regra. Então, vamos lá. Olha lá. O vanádio, então, o número atômico dele, aí eu vou na tabela periódica, aí verifico que é 23, ó. Certo? Aí pronto, olha, eu vou fazer a mesma coisa que os outros, olha. Vou botar 23 aqui, não tem nada demais. Os outros, tudo que você fez nos outros anteriores, quando o átomo era neutro, você vai fazer para cá. A única tensão que você vai ter agora, tá, é nessa parte de elétrons, é ele que vai mudar, tá bom? Então, vamos lá fazer, de várias formas aqui, tá? Então, o número de massa é 51, olha, certo? O número de prótons não vai mudar, é sempre igual ao número atômico, certo? Uma coisa é só você olhar aqui, olha, o símbolo do elemento não mudou, então se não mudou o símbolo, não mudou o número atômico, tá? O que vai mudar aqui, novamente falando, são os elétrons. Então, olha só, eu posso fazer deduzindo direto, ou eu posso fazer devagar, tá? Eu aconselho vocês a deduzirem, se vocês quiserem. Mas a gente vai fazer das duas formas, olha. Eu penso assim, olha, se ele tivesse neutro, ele teria 23, tá? Como ele aparecer essa carga positiva aqui, significa que ele perdeu. Perdeu quantos? 4. Aí, essa aqui que você pode fazer confusão, dizer, pô, mas está positivo lá, como é que ele se ele perdeu aí, se está positivo, como é que ele está negativo? Gente que faz muita confusão com isso. Por isso, eu aconselho você a fazer uma dedução rápida, tá legal? Senão você procede assim, sem problema nenhum, não tem problema nenhum. Você faz assim, olha, você diz, peraí, você diz assim, olha, antes eu tinha o quê? Antes eu tinha 23, certo? Antes eu tinha 23. Se eu perdi 4, eu vou ter o quê? 19. Posso botar logo direto. Aí vocês que decidem, se vocês quiserem fazer devagar. Olha, antes eu tinha 23. Tá legal? Perdeu 4. Então quer dizer que o sinal de mais vai 19. ser de menos? Vai Pois depois na conta. É isso aí que faz a confusão, tá? É porque quando fica positivo, olha, quando fica positivo, é porque ele perde elétrons. Ele perde carga negativa, tá? É isso que você tem que entender, ele perde carga negativa. Aí quem são os negativos? São os elétrons, tá legal? Então, se ele tinha antes 23, aí ele ficou positivo porque ele perdeu carga negativa. Quantos? 4. Tá legal? É isso que você não pode fazer confusão. Olha lá. Tá? Voltando para cá, olha. Olha só. Negativo, ele ganha elétrons, olha. Tá? Positivos, eles perdem elétrons. É isso que eu tenho que ter cuidado. Tá bom? Tá legal ou não? Tá bom. Tá bom. Vamos lá. Saiu o negócio daqui. Só que ainda estou aqui. Tá? Só para complementar aqui, tá bom? Então é isso. Ou vocês fazem direto logo. Se você souber fazer direto, eu aconselho você a fazer direto, tá? Ou seja, dizer, olha, ele tinha 23 antes. Aí o que foi que aconteceu com essa carga positiva aí? Porque ele perdeu carga negativa. Se ele ficar negativo... E o neutro, professor? Hã? E o neutro Oi? que ficou vazio lá? O neutro? O neutro a gente vai calcular. Só estou explicando essa parte aqui dos elétrons. Vocês entenderam os elétrons? Foi o que Sim. aconteceu? Tá, Sim. beleza. Aí pronto. Aí quando Os tiver lá neutros, do pessoal. menos, ele vai ganhar, não é isso? Isso, exatamente. Ah, tá. Tá bom? Então, olha só, os neutros é normal. É o A menos o Z, não muda. Nunca vai mudar. A única coisa que vai mudar, certo? Isso daqui não muda. Tá? A única coisa que vai mudar são os elétrons. Por isso, muita atenção quando aparecer os íons aí, tá bom? O resto não muda nada, olha. Tá? Eu tenho 23, ou 51, tá? Menos 23. Certo? Quanto vai dar?
28. 28. Isso. Tem erro, né, pessoal? Isso aqui é fácil. Então, a única coisa que vocês têm que ter agora atenção é justamente nessa carga. E o valor 3, 2, está dizendo, aqui no caso positivo ele perdeu. Se der negativo é porque ele ganhou elétrico, tá? Simplesmente isso. Então, agora vocês vão ter que buscar o número atômico desses elementos. Aqui do carbono eu já até dei, mas aí vocês já sabem procurar. Vocês sabem onde procurar, tá? Claro, agora que entrou. Quase terminando, ó. E, pessoal, é o seguinte, quando vocês forem fazer a atividade, né, tenham calma, tá? Peguem primeiro o... Não é preciso vocês baterem cópia do PDF, mas ter o PDF, né, assim, na mão de vocês. Porque nada vai sair daquele assunto, tá? Do que eu falei para vocês, nada. Algumas coisas são até repetitivas, de repente, algumas questões eu até fiz, até, eu estou colocando lá. Então, dá para todo mundo se dar bem. A prova vai ser em PDF? Não, pessoal. Tu não estava... que a gente estava comentando anteriormente, era esse cadernão, PDF, é só para vocês, quem for fazer, não for fazer online. Quem não estiver acompanhando as aulas, entendeu? Aí vão disponibilizar lá uma quantidade lá de provas, né? Só para o pessoal que não está acessando as aulas, que não está participando, entendeu? Para não ficar ninguém de fora. Como vai ser? No Forms? Sim. Que é coisa rápida. Professor, na letra G, na minha tabela é 12, só que não tem que arredondar? Não, o 12 já está perfeito. Está 12,01. Essa é a massa. Lembra-se que isso é a massa. O número atômico. Eu sei, tá legal. professor. O número atômico ele é inteiro, tá legal? Novamente falando, ó, se vier a massa, se eu quiser que vocês calculem o nêutron, eu tenho que dar a massa. Tá legal? Se eu quiser que vocês calculem a massa, aí eu vou ter que dar os nêutrons. Porque o Z, ele está claríssimo lá na tabela periódica, né? E vocês vão, eu vou permitir, independente da gente estar online ou não, eu vou sempre permitir que vocês usem a tabela. Tá legal? Então, a única coisa que vocês irão ter um trabalho de procurar, na verdade, é o número atômico. Aí o resto, se eu quiser o N, eu vou dar o A para vocês, que é a massa. Se eu quiser o A, eu vou ter que dar o número de nêutrons. Entendeu? O importante é você ter a tabela, ter esse número atômico. Na verdade, se vocês forem verificar, eu já tinha comentado, né, anteriormente,
que não tem como... Vou até voltar lá para a tabela, a gente está falando sobre isso. E não tem nem como a gente... Se você tem uma tabela, você entender a tabela, tá? Não tem como você se enganar também com o número atômico, certo? Porque se você for verificar, é por isso que chama de tabela periódica. Olha. Você está nessa linha aqui, aí eu tenho 1, ó. Aí eu vou até o final dela, aí eu tenho 2. Aí acabou, eu vou retornar para a segunda linha. Aí na segunda linha, aí eu continuo nessa linha, aí vem 5, 6, 7, quer dizer, não tem erro, tá? Mesmo se não tivesse esses números aí, o número atômico, eu poderia saber, né, por dedução. Tá legal? Na tabela periódica. Mas a maioria, todas as tabelas... Da massa, que não tem que dobrar ela. Tipo, tá 12, coloca 13. Arredondar. Não. Ah, sim, não, só se tiver... É por isso que eu vou sempre fornecer para vocês, por causa que é o seguinte, a gente só arredonda se tiver maior que 5, certo? Se tiver assim, 12,6, aí eu arredondo para 13, tá? Ah, tá. Essa que é a regra do arredondamento. É por isso que eu não vou cobrar isso de vocês, né? Para vocês não se perderem, senão, tá? Aí eu vou fornecer logo, que é justamente para você não bater cabeça com isso, tá? Mas a gente sempre arredonda para cima quando passa de 5. 12,6, aí eu arredondo para 13. 12,7, arredondo para 13, entendeu? Então vamos lá. Olha lá. Qual é o número atômico do molibdênio? 42. Certo. Eu vou colocar aqui, ó. 42, beleza. Para colocar logo de todo mundo, aqui o carbono eu já botei, ó. Certo? 6. Do arsênio é quanto? 33. Certo. Vocês estão vendo, pessoal, que se eu pedir, por exemplo, se eu fosse fazer uma prova com vocês, colocasse o nome dele, vocês iam saber também, tá? Porque esse nome está na tabela periódica. Ou o símbolo é mais fácil ainda. Você procura o símbolo, pronto. Uma hora você vai encontrar. Tá legal? Então, vamos lá, ó. Molibdênio. Aí eu vou pegar esses números aqui que estão colocados já no número, tá? Lembre-se que isso daqui é a carga, certo? A carga sempre vai ficar nesse local aí, tá bom? Então, eu vou saber o que é esse 96 e 42. Então, 42 é o número atômico, eu acabei de ver isso aí, tá? A massa 96, vou calcular o N depois, tá? Então, 42 também, ele é o número de prótons, mesma coisa, certo? Então, como é um íon, aí eu tenho que ter o maior cuidado quando eu for colocar a quantidade de elétrons. Por quê? Porque quando ele está no estado neutro, ele tem a mesma quantidade de prótons. Pronto. Você sabe o número atômico, você sabe quanto ele tinha antes de elétrons, tá? Então, ele tinha 42, né? Como ele ficou positivo aqui, olha, 3, certo? Foi porque ele perdeu 3 cargas. Aí você vai fazer 42 menos 3, 39. dá 39. Certo. Você pode fazer logo assim, se você disser, ah, não, eu quero fazer conta. Aí você faz, olha, ele tinha 42 antes, como ele ficou positivo aqui, foi porque ele perdeu elétrons. Elétrons, tá? E aí, pronto, tá aqui, ó. 42 menos 3, 39. Professor, Tá? coloquei o meu direto. Não quer filtrar esse negócio. Pode botar direto, sem problema. Eu acho até melhor. Você deduz, aí coloca, tá? Aí aqui, olha, nêutrons. Aqui você vai ter que saber, olha, é a massa menos o número atômico. De cima menos o de baixo, né? 96 menos 42. Tá? 6 menos 2, 4. 9 menos 4, 5. 5. Pronto. Tá? Fácil, fácil. Bora para cá para o carbono. Olha. Tenho 12 e 6. O 6 é o número atômico. Tá? O 12 é o número de massa. Os prótons é a mesma coisa que o número atômico, sempre. Certo? Aí eu deduzo, olha, é um íon, tá? É um íon que ficou negativo. É um íon negativo, então isso significa que ele ganhou carga negativa. Olha. É bom você pensar nisso. Ah, mas as cargas negativas não são elétrons? Beleza. Tá bom? Então ele tinha 6 elétrons antes, ganhou, olha.
4 cargas. Tá? Fica Ele 10. ficou com 10 elétrons. Tá legal? Simples assim. Tá? Número de nêutrons. Massa menos o número atômico. Aí de cima menos o de baixo, né? Mesma coisa que eu dissesse assim. Muito fácil, olha. Cai uma dessa em prova, vocês não errarem mesmo. Só prestar atenção. Tá? Vamos para cá, o arsênio. 75 e 33. 33 é o número atômico, que é a mesma coisa que o número de prótons, olha, tá? E que a quantidade de elétrons, pelo fato dele estar negativo, foi porque ele ganhou carga negativa, tá? Se ele ganhou carga negativa, ele tinha 33 antes, ganhou 3, 36, tá? E aqui, número de massa, 75, tá? Número de nêutrons. Aí você vai fazer 75 menos 33, que vai dar quanto? 42. Certo. Olha lá, pessoal, uma coisa que eu queria mostrar aqui para vocês. Vocês estão verificando, né? Que pelo fato dos elétrons, olha, a quantidade de elétrons é maior que de prótons, aí, claro, a carga vai parecer negativa, né? Que se vocês fossem fazer assim, olha, menos 36 mais 33, certo? A quantidade de carga que ele ganhou aqui vai ser menos 3, ou seja, essa carga vai aparecer aqui, olha. É a mesma coisa. Isso daqui eu posso citar em prova para vocês. Olha, pessoal, eu tinha um átomo, falo o nome do átomo lá, por exemplo, enxofre, tá? O enxofre, um átomo no estado fundamental, ele tem um número atômico tal, por exemplo, 16, tá? Sabe-se que esse átomo aí, ele ganhou 2 elétrons, tá ok? Então, está tudo escrito, está tudo falado. E aí você vai interpretar, dizer, olha, se ele ganhou 2 elétrons, ele ficou com carga menos 2, né? Tá? 2 menos é a mesma coisa. E aí você vai retirar os valores aí, ó, número atômico, número de massa, número de nêutrons, tá certo? Então, não se percam quando vocês forem interpretar os problemas, né, que aparecer escrito aí. Às vezes tem colega de vocês que diz assim, ô, meu professor explicou uma coisa na aula, fez totalmente diferente na prova. Tá? Não é totalmente diferente. Você que não prestou atenção, e não prestou atenção quando eu disse para você saber interpretar o que você está escrevendo. Se você não souber interpretar o que você está escrevendo, aí tudo fica confuso. Olha, se um colega de vocês, de repente, aparece na aula agora, vamos dizer que ele tenha perdido todas as aulas. Quando ele encontrar aqui o quadro, então, esse slide aqui que eu estou mostrando para vocês, já feito, ele vai dizer, cara, isso é uma maluquice do caramba. E vocês sabem que não é, né? Só vocês prestarem atenção e saber identificar cada valor desse daí. Tá certo? Tá, irmão? Tá ok. Pessoal, então, olha só. Como eu falo assim, nós já estamos já no finalzinho. E dia 14, realmente, para mim também é uma incógnita. Mas não vamos pensar que eu tô também desdenhando da organização, tá? Eu estou falando que não tem sentido mesmo, se eu for postar para vocês já a prova, aí ter aula, não sei. Aí você pode muito bem... O professor de matemática, ele disse que seria, né, quarta-feira, a última aula dele, que já terça-feira ele já ia passar a prova. Todos os professores já estavam cientes disso. Nessa semana ele falou, foi? Isso. Então é isso que vai acontecer mesmo, porque não tem sentido. Aí você O negócio pode de prova tá todo, sei lá, né? Porque você pode alegar também, dizer, pô, professor, eu não vou participar da sua aula que eu estou fazendo, eu vou fazer a minha prova agora. Era uma, né? Entendeu? Aí eu não vejo sentido nisso, mas eu sou um cumpridor das regras, né? Se o pessoal bota essa regra assim, a não ser que eles mudem alguma coisa, tá? Aí, na segunda-feira, que eu vou fazer essa postagem, aí se alguém tiver dúvidas, assim, a respeito da como é para fazer, aí eu posso estar aqui para esclarecer, tá? Mas não, eu acho que posso tirar dúvidas, né? Alguma coisa que restou, tá? Mas eu acho que não vai ser muito necessário, tá? É isso. Então, olhem lá, pessoal. Tá. Essa parte aqui, olha, semelhanças atômicas, elas têm uns exercícios para fazer, tá? Ela tem muito assunto, na verdade, para ser cobrado sobre isso daqui. Eu só estou dando agora para vocês por parte só de conhecimento. Volto a falar para vocês. Quando eu iniciei as aulas
com todos, né, no começo, não sei se vocês lembram, eu peguei e falei que eu estava pegando uma matéria lá do nono ano, né, porque alguns de vocês não tiveram aula no nono ano de Química. Então, eu peguei uma parte do nono ano, uni com o primeiro ano, então isso daí atrasou o assunto, né? Atrasou o assunto, isso não quer dizer que a gente tenha sido prejudicado, tá certo? Então, alguns assuntos que era para eu ter dado no primeiro semestre, tá? Que agora que está terminando, eles vão ficar para o segundo semestre, tá? Sem problema nenhum, sem prejuízos nenhum, tá? Então, esse é um dos assuntos que a gente vai, né, fazer uma revisão quando nós chegarmos no segundo semestre, se eu estiver com vocês, tá? Chegar no segundo semestre, aí eu vou fazer uma revisão sobre esse assunto também, tá legal? Se vocês não tiverem mais perguntas a fazer, a gente vai encerrar por aqui, tá? Aí qualquer coisa a gente se encontra na segunda-feira aí, para tirar dúvida, alguma coisa, tá? Se tiver aula, tá ok? Você não vai fazer a chamada? Sim, eu só estou perguntando primeiro se vocês têm alguma dúvida. Mas o senhor vai... Não, professor. É ótimo, Professor, amei essa essas prova contas. Tá. Vamos lá. Mas o senhor vai passar na segunda-feira as provas? Pois é, eu vou postar, entendeu? Olha só, não é que vocês vão ter até o dia 14, o meu entendimento foi esse, vocês vão ter até o dia 14, até o dia 18, para fazer essas provas. Não é que vocês vão fazer, né? Pelo menos o meu entendimento foi esse. Não Foi é que vocês... isso mesmo, professor. É isso mesmo. Tá. É isso mesmo, professor. Não é que vocês... Sexta-feira. Não é que, por exemplo, na minha aula, eu vou pegar vocês aqui, o certo até seria esse, né? Na minha aula, vocês fazerem a prova na minha aula, entendeu? Era até mais viável, mas é isso. Eu entendi assim, vocês têm do dia 14 até o dia 18 para entregar, tá? E fica assim, fica Okay. que seja entendido assim. Se não for esse entendimento, vocês não vão sair em prejuízo.